Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Salvatore Lombardi Júnior. Ele é diretor da Argo Seguros, companhia especialista na área de seguros de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Salvatore, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Primeiro, explica um pouquinho para a gente quem é a Argos. Sim, a Argo Seguradora é uma companhia americana de mais de 60 anos, uma companhia listada na Bolsa Americana, uma companhia focada em nichos e que veio para a América Latina a partir do Brasil, aqui com a operação que nós já estamos há 5 anos. Muito legal. Quando você fala dessas áreas de especialidade, a gente comentou aqui a parte de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Explica um pouquinho mais o que é cada uma área dessas, o que inclui o seguro da área de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Ok. A área de responsabilidade civil geral para empresas, né, responsabilidade das empresas por atos ou produtos, e responsabilidade civil também profissional. É um seguro que nós chamamos de professional lines, então são responsabilidades do profissional em si. Nós temos produto para profissionais de diversas áreas, como médicos, dentistas, profissionais da área de informática, e temos produtos para diversas profissões, ao todo 20 produtos hoje sendo comercializados. Mas só para entender um exemplo, por exemplo, um profissional de TI que você deu exemplo. Então, se ele sem querer apagou o conteúdo de um HD, você protege ele nesse caso? Você segura ele de um erro profissional, é isso? Exatamente. São erros de omissões, de uma forma geral, que o profissional pode cometer e causar um dano a terceiro, e o seguro vai dar o amparo para esse profissional. Então, esse seguro da responsabilidade civil, ele atinge a pessoa física, e vocês também têm um para a pessoa jurídica que também trata da responsabilidade civil, ou seja, o erro foi feito da empresa, por exemplo... um erro de produto, por exemplo, um produto que causou um dano, né? Pode ser, temos diversos exemplos, mas um exemplo simples para entender seria um pneu, por exemplo, com defeito e causou um acidente. Isso é uma responsabilidade civil da empresa que o seguro dá um amparo. E do profissional são erros e omissões da pessoa, né? Então, um outro bom exemplo é o contabilista ou o médico, um erro médico, né? Que não é intencional, um erro que pode acontecer, o seguro está aí para amparar. Então, o seguro, no primeiro momento, ele vai custear todas as despesas que eventualmente tenha para a regulação desse sinistro, um amparo jurídico, né, para se determinar a sua responsabilidade. Então, toda a questão jurídica, existe cobertura de seguro para um advogado, os custos advocatícios, e se for constatado realmente o erro, o seguro vai indenizar a pessoa que foi, no caso, teve o problema. Prejudicada, né? Prejudicada. E o que é o seguro patrimonial? Seguro patrimonial é um seguro para empresas. Acho que um bom exemplo é o seguro de incêndio, né? Então, um seguro de incêndio de uma casa, de uma empresa, e aí tem diversas coberturas. De acordo com a atividade, você pode ampliar, pode colocar danos da natureza, queda de aeronave, tudo que atingir o patrimônio dessa empresa ou de uma pessoa, o seguro de propriedade vai dar o amparo. E por último, a área de transporte? Sim, a área de transporte são também bastante abrangentes, são diversos segmentos, diversas atividades logísticas, né? Então tem seguro para importação, exportação, seguro de transporte nacional para distribuição de mercadoria. Então o fabricante distribui essa mercadoria a nível nacional. Esse é o seguro de transporte nacional para embarcadores, chamamos de embarcadores, o dono da mercadoria, e também o seguro de responsabilidade civil dos transportadores. Nós podemos ter transportadores aéreos, transportadores marítimos, rodoviários, que é a grande maioria, a matriz principal de transporte no Brasil. Então, seguro para transportadores, alguns deles obrigatórios, né, tanto para o dono da mercadoria quanto para o transportador. É aí que a gente atua. A gente vai querer falar mais sobre essa área de transporte, a gente se interessa muito nesse programa, nessa área, mas uma pergunta básica,
como se diferencia uma seguradora da outra? Porque eu acredito que são muitas que oferecem serviços parecidos. Então, o que o empresário tem que olhar no momento que ele tem que se debruçar sobre a escolha da seguradora? Sim. Nós temos seguros de massa, né? Seguros mais populares, os seguros de varejo, né? Seguros de automóvel, seguros de residência. Então são seguradoras que atuam mais no varejo, mais generalistas, né? E alguns ramos de seguros são mais específicos, né? Requer especialização da seguradora e também do corretor de seguro, que no Brasil o corretor de seguro ele é obrigatório na intermediação entre o cliente e a seguradora. Então, para esses seguros mais específicos, que requer especialização, o empresário tem que ter atenção e buscar as seguradoras que são focadas, né, nesses segmentos. Então, nós temos seguradoras focadas em seguro de transporte, por volta de 25 companhias, talvez um pouco mais, mas reconhecidamente 25 seguradoras que atuam forte nesse segmento. Mas isso vale de uma forma geral, essa explicação serve para seguradoras, por exemplo, para seguros de benefício. Nós temos seguradoras que são focadas nisso. Então, o empresário tem que, através do corretor, buscar soluções com gente especializada. Você teria um número de quantas transportadoras ou empresas de logística em geral vocês asseguram hoje? Na Argo, nós temos 700 transportadoras e por volta de 300 empresas fabricantes, importadores e fabricantes nacionais. E quais são os principais desafios aí nessa área de seguros quando se fala de transporte? Sem dúvida, no transporte a primeira coisa que vem na cabeça é o roubo de mercadoria no Brasil, né? É realmente um problema, é o que tira o nosso sono, né? Vamos dizer assim, porque são sinistros vultuosos, né? Sinistros de alto valor, né? Você tem alguns tipos de mercadorias que um pallet pode custar R$500 mil, R$600 mil, né? Então, sem dúvida, o que é a nossa preocupação maior é com o roubo. E para isso a gente desenvolve, junto com os corretores, junto com empresas gerenciadoras de risco, que também fazem parte dessa cadeia, nós desenvolvemos soluções para minimizar essa questão. O que são essas empresas gerenciadoras de riscos que você mencionou? São empresas que, pela necessidade, né, você tem um problema e você vai buscando um remédio, né? Então foram surgindo empresas que são voltadas que têm um profundo conhecimento na questão de segurança e também de logísticas. Então, especialmente para a questão do roubo, elas desenvolveram planos de gerenciamento de risco para minimizar. Então tem todo um tratamento que é acordado entre as partes, corretor, segurador e gerenciadora, tudo num documento chamado Plano de Gerenciamento de Risco, que vai prever tudo que vai tentar impor regras que também não trave a operação do transportador ou do embarcador, para minimizar a questão do roubo. Então, roteirização, que tipo de veículo para um determinado tipo de carga, que motorista você pode transportar à noite ou não, que tecnologia tem que ter embarcada no caminhão. Nós temos equipamento de rastreamento satelital, iscas de carga por radiofrequência ou GSM, eventualmente até a questão está tão grave, caminhões blindados. Imagina a situação, ter um caminhão que transporta normalmente valores para entregar celular, especialmente no Rio de Janeiro, que é um exemplo concreto. Tamanho é o problema no Brasil. Nessa questão, existe cargas que vocês falam não vale a pena nem entrar em seguro? Por exemplo, você mencionou o caso de celulares, que é um produto altamente visado. Você pode dizer, não quero fazer esse seguro? Tem algo, evidente que tem algumas empresas que ainda não adquiriram essa cultura ou não fizeram esse investimento em proteção, investimento em gerenciamento de risco, que vem sofrendo com alta sinistralidade e ele vai ter dificuldade para colocar. Então, para esse segmento tem que haver investimento em gerenciamento de risco nessas tecnologias todas, né, que dificultam um pouco a logística e tal, mas tem que ter, e se essa empresa não tiver, a seguradora, porque assim, no seguro de transporte não tem muito essa questão da seguradora dizer atua ou não atua com determinado segmento.
Eu posso dizer, eu não atuo com seguro de vida, mas se eu atuo, eu não posso ficar selecionando, né? O seguro de transporte, normalmente as seguradoras analisam todos os riscos. O que prevalece, a taxa, o preço que ele vai pagar, normalmente é a terceira coisa que se olha. O que se olha primeiro é a cultura em seguro, é a cultura em gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é a primeira coisa que vai se olhar para se aceita ou não o risco. Perfeito. Nós estamos aqui finalizando o nosso primeiro bloco. Vou escutar um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Salvatore Lombardi Júnior. Ele é diretor da Argo Seguros, companhia especializada em seguros na área de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Salvatore, eu queria entrar com você um pouquinho mais nesse tema de roubos, porque acontece roubos todo dia nas estradas brasileiras? Acontecem, especialmente em época de crise, o que não era avisado para roubo passou a ser, né? Então, como por exemplo? Tudo. Todo tipo de mercadoria, porque você pode colocar um produto em qualquer pequena loja, em qualquer estabelecimento comercial. Então a receptação é um problema muito sério no Brasil. A gente tem alguma estatística de quantos roubos tem por dia, quantos valores são roubados por dia? Alguma coisa para São bilhões de reais por ano. Por volta... me fugiu esse número agora, eu não vou te precisar, mas são bilhões de reais. Eu tenho essa estatística do ano passado, não é uma coisa fácil ter no Brasil, mas são bilhões e é assustador. Então, em época de crise, o que não era visado, desde um produto sem valor comercial, produtos assim, um ranking está assim, primeiro, alimentos. Alimentos são muito roubados? Por incrível que pareça. A gente pensa em medicamentos e eletroeletrônicos, né, no primeiro momento, sim, mas alimentos é o que é o líder de roubo no Brasil. Seguido aí de eletroeletrônicos, mas não em quantidade. Você tem menores roubos em eletroeletrônico, mas em termos de valor ele lidera. Então, em termos de valor, eletroeletrônico, evidente, está lá em primeiro lugar. Mas em quantidade são alimentos e remédios, medicamentos. E você tem uma opinião, porque a gente lê jornal, assiste jornal na TV, a gente não vê a gente não sente em nenhum momento que tem essa epidemia de roubos de caminhões no Brasil. Ou eu estou errado nessa análise? O segmento tem tido apoio do governo para fazer essa divulgação. É um problema conhecido dos governantes, é um problema conhecido. Mas do público? A gente vê isso na mídia, a gente vê isso no jornal, nos grandes veículos? Infelizmente não é muito frequente. Mas é um problema sério do Brasil, e que acho que não sei se é culpa do segmento, né, se a gente não divulga muito, ou se das autoridades também que tentam esconder isso, né, porque tem delegacias especializadas da Polícia Civil só para roubo de carga. Né, e a gente sabe que tem algo em torno de 50 mil homicídios por ano, a gente sabe que tem 50 mil pessoas que perdem a vida na guerra do trânsito, né, porque aquilo não é trânsito. E por outro lado, aqui são bilhões que são roubados, vidas que são botadas em perigo, né? Um caminhão em movimento sendo assaltado é perigoso. Mas ninguém sabe disso, né? Se fala muito de roubo de veículo, né? Exatamente. De furtos, e essa estatística fica meio de lado. A NTC, que é a Associação dos Transportadores, tem feito um trabalho de divulgação, mas eu acho que ainda não atingiu o grande público, né? Mas é um problema seríssimo no Brasil.
Quando você mencionou, por exemplo, remédios, é um produto visado para roubo? Medicamento é extremamente visado para roubo. Tem situações, por exemplo, na última sexta-feira, eu tive um roubo de R$600 mil de um medicamento oncológico que ia para o Exército. Um hospital específico, uma mercadoria específica, e ela tinha, alguém encomendou aquilo, né? Então, todo tipo de medicamento, especialmente esses de farmácias mais populares, é um problema sério. Para transportar isso, você tem que limitar o horário, não pode transportar à noite, tem que ser motorista funcionário da própria transportadora, tem que ter todo um aparato de rastreamento pela gerenciadora, iscas de carga de radiofrequência, porque as quadrilhas vão se especializando, né? Então você tem uma tecnologia de satelital para rastrear o veículo ou a carga, e eles vão com um equipamento chamado jammer e bloqueiam o sinal. Então você tem que ter um terceiro equipamento de radiofrequência. De bloquear o bloqueador? Que o bloqueador não consegue, na verdade, bloquear a radiofrequência no tempo que a gente vai transmitir o sinal para poder encontrar. É evidente que eles já estão tentando também bloquear o RF que nós chamamos, né? Mas é um pouco mais difícil, não é todo mundo, não é toda a quadrilha que consegue. Então, toda hora a gente tem que estar... É uma briga constante de tecnologia para minimizar esse problema. Como funciona o relacionamento? Vamos para o começo, né? Vamos dizer que eu sou uma empresa de logística, tenho interesse de fazer seguros para meus transportes. Como começa esse relacionamento? O que eu tenho que fazer? O ideal é você ter um corretor especializado, né, que entenda de todo esse universo, que Muito entenda bem. de logística. Como eu encontro um corretor especializado? Como eu sei se ele é de confiança? São muitos corretores no Brasil, né? Nós temos uma quantidade imensa, mas talvez com a ajuda da seguradora. A seguradora também, na verdade, não, com a ajuda, falei besteira, com a ajuda da seguradora não, porque a seguradora não indica corretor, não pode indicar. O cliente tem que buscar no mercado, tem que ir no Sincor, que é a associação que representa os corretores, o network dele, ele vai encontrar seguramente, não é difícil, tá? Não é difícil encontrar corretores, mas aí inicia o processo, tem todo um questionário de informações, o histórico da empresa de até 5 anos, minimamente 3 anos a seguradora pede para analisar. Quanto mais informação o empresário de transporte ou embarcador, que é o dono da mercadoria, ou importador, trading company, ou importador, comercial importadora, isso é uma pergunta importante. Quanto mais informação, pergunta importante que você fez para eu esclarecer, quanto mais informação a empresa der para a seguradora, melhor vai ser a condição comercial, melhor vai ser o entendimento da seguradora para aquele risco. Ele não só vai pagar pouco, como vai ter um trabalho de gerenciamento de risco mais na questão de inteligência. Às vezes, não adianta você impor uma escolta armada, toda uma tecnologia. Às vezes, diminuir o valor, mudar a rota, o motorista correto, às vezes resolve. Então, esse entendimento, essa informação é fundamental. É um trabalho que, então, para cada entrega você tem todo um trabalho para ser feito com o corretor e com a gerenciadora de risco e com a seguradora? São apólices desenhadas para cada operação. Por isso da importância da seguradora especializada como a Argo, no corretor especializado que vai montar uma apólice para cobrir aquela necessidade daquela empresa. Muito interessante. Agora eu vou falar uma preocupação aí de muitos empresários, é um mundo que a gente vive, né? E eles falam o seguinte: a gente faz o seguro porque tem que fazer o seguro, mas a gente nunca sabe se realmente o seguro vai pagar para a gente, porque no final a gente não tem nenhum poder de barganha dentro do contrato da seguradora, é o contrato que eles dizem é o que é assinado, né? Você não tem poder de negociar cada cláusula. E sempre tem aquelas cláusulas pequenininhas que você nunca lembra ou nunca sabe exatamente o que elas significam, que são acionadas e muitas vezes a seguradora não paga. Qual é a posição da Argo frente a esse tipo de opinião de que são de vários empresários, né? Eu acho que essa questão já está um pouco desmistificada. Eu acho que o seguro, acho que cada vez mais a cultura de seguro no Brasil ela está aumentando. Eu vejo que os corretores estão cada vez mais especializados. Eu penso que é uma questão de entendimento. O seguro não está aqui para negar. As seguradoras não têm essa... O produto da seguradora é indenizar.
ela é entregar o cheque na hora que o cliente precisa, né? Então, esse trabalho com gente especializada para esses seguros mais difíceis, para acabar com essa impressão, né? Eu faço seguro para não usar, né? Na verdade, o seguro apoia o crescimento das empresas, o crescimento econômico dos países, né? E o empresário está protegido, né? Ele tem o patrimônio todo dele, ele tem que ter a certeza que aquela apólice vai amparar. Do lado da seguradora, né, o nosso lado aqui do balcão, o que a gente evita é que as apólices tenham frequência de sinistro, né? Porque não pode também uma apólice de seguro amparar o problema da operação. O seguro ele tem que ser usado na hora que realmente a empresa, numa severidade, num sinistro grande. Os probleminhas lá, pequenininhos, a frequência de sinistro, isso não é seguro, né? Então, assim, eu quero que você... Isso é responsável gerencial de quem toca a operação. Eu entendo o que você está falando. Eu quero que você pague pouco. Eu quero te atender na severidade. Eu quero te entregar, fazer um depósito, te entregar um cheque na hora que você realmente precisa, num sinistro de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Essa é a função do seguro, né? Por isso que, novamente, especialização para esses ramos é fundamental. E eu não tenho dúvida que essa cultura de seguro está bem abrangente, as pessoas não têm essa... o segureza, a letrinha pequenininha, não tem mais isso. As condições, evidente, nós ainda temos erros aqui do nosso lado. Pode haver cláusulas ainda que são dúbias, pode ter cláusula que falta entendimento, mas a gente trabalha para minimizar isso junto com a Superintendência de Seguros Privados. Nós temos condições gerais e numa linguagem mais clara, e se a venda é bem feita, se a operação é bem montada, esse tipo de dúvida não deveria nem existir. Muito bem. Nós estamos finalizando aqui nosso segundo bloco de plano de negócio. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos aqui ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Salvatore Lombardi Júnior, diretor da Argo Seguros, a companhia especializada em seguros de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Salvatore, quero sair um pouquinho dessa área de transporte e ir para a área de responsabilidade civil, né? A economia brasileira tem muitos profissionais liberais, desde dentistas, engenheiros, arquitetos, profissionais de TI. Como você pode proteger eles de possíveis erros humanos, né? Porque o erro humano... O que a gente sabe sobre o erro humano é que ele com certeza vai acontecer em algum momento, né? É da natureza humana errar. Então, o que o seguro e como se assegura essas pessoas por possíveis erros? Ok. Esse também é um segmento que a Argo é bastante especializada, não só no Brasil, como no exterior. Nós trouxemos muita tecnologia desses produtos para o Brasil. Especialmente no nosso caso brasileiro, são... no médio mercado ou no pequeno e médio mercado, são segmentos que não tinham produtos para erros e omissões profissionais, para muitas profissões. É aí que a Argo está na vanguarda desse mercado, porque nós conseguimos primeiro prover um produto com alta tecnologia para esses segmentos, mas nós atrelamos uma plataforma digital para fazer a venda desses produtos. Então, seria uma venda direta, sem o corretor? Não, nunca sem o corretor, através do corretor, mas com a simplificação do digital. Nós não somos uma seguradora digital, uma fintech, não é isso. Nós temos uma plataforma, uma vanguarda, uma plataforma extremamente simples e desenvolvida nesses 5 anos. O profissional consegue fazer uma simulação de preço com 5 toques,
e efetivar uma compra em mais 5 toques. Em que momento a relação com o corretor é vinculada? Ela é vinculada através de um canal de afinidade. O corretor pode disponibilizar essa plataforma por diversos meios, por fazer a comunicação de que esse produto existe por e-mail marketing, por mídias digitais. Ele pode, através dos recursos humanos das empresas. Nós também temos uma programação de Google bastante importante de divulgação. Mas se eu entro no site de vocês e eu já não lembro quem foi o corretor que me contou sobre isso, eu vou lá, cadastro meus dados, eu consigo efetuar a compra de fato e começar a se segurar? Não, você consegue simular, consegue ter até o último, a concretizar a compra você não consegue, você vai precisar de um corretor. Aí nós indicamos um corretor, se você já teve uma experiência com o corretor na Argo, nós vamos dizer que você tem que fazer com aquele corretor. A decisão do corretor é sempre do cliente, né? Então, se ele teve um conhecimento através de um corretor que fez essa divulgação, ele vai estar atrelado a esse corretor. Se ele não tiver um corretor, ele vai ter que buscar um corretor e através desse corretor, concretizar aquela venda, aquela compra digital. Me pergunta por curiosidade, se é possível fazer uma venda direta, por que a insistência no corretor? O corretor ele é necessário. O corretor é o que vai direcionar para você a melhor seguradora, a melhor condição e vai te orientar também. E o corretor é obrigatório no Brasil. É uma questão de lei. Ele tem que existir. Então nós estamos desbravando esses nichos que não tinham produtos, especialmente de RC profissional, que nós chamamos, e de alguma forma nós temos que inserir o corretor. Mas é uma burocracia, né? Porque se eu imagino, por exemplo, seguro de viagem, eu faço na internet, já faço, boto o cartão de crédito, faço a venda, né? Posso entrar em sites de diversas empresas, já começo e finalizo. Eu fico imaginando agora, não, peraí, para concretizar eu tenho que achar um corretor. Agora vocês têm algo que não permite vocês a indicar, então eu tenho que ir procurar sem... Aí eu vou para o corretor, agora ele quer trabalhar com outra seguradora, porque ele não representa... Não fica muito complexo esse relacionamento? Fica, mas a gente tem conseguido minimizar isso, porque os corretores são os nossos parceiros, eles estão fazendo a divulgação. Quando você recebe um e-mail marketing através da sua empresa ou através do corretor, simplesmente, quando você fizer a simulação, você já vai conseguir efetivar a compra, porque isso nasceu num corretor. Então, através dessa divulgação com o corretor parceiro, isso a gente resolveu. Claro que pela nossa divulgação em mídias e Google, o cliente vai entrar e vai fazer uma simulação. Nós pegamos esse lead, que nós chamamos de lead quente, e enviamos para o corretor para que ele entre em contato com o cliente e conclua a venda. É um pouco burocrático, mas é assim. O Brasil é assim, o corretor existe e é necessário, a gente entende que é necessário e tem que resolver dessa forma. O corretor, ele tem alguma exclusividade dentro dos produtos de vocês ou não? Não, os corretores não têm exclusividade. Nós não indicamos corretor e ele não tem exclusividade. Ele, como todos os demais corretores, são parceiros de negócio. Muito bem, então também corre até o risco do próprio corretor indicar um concorrente? Corre o risco. Por isso que a gente tem que ter um produto simples, moderno, com diferenciação, né, competitivo, para que a gente seja... e aí eu cito de novo, para esses segmentos de responsabilidade civil, nós estamos na vanguarda, não só pelo produto moderno, com coberturas diferenciadas, mas também pela simplificação do digital. E o que mais tem nessa plataforma digital que você pode contar para a gente? Aqui a gente fez o primeiro processo, fiz a cotação, aí tive que encontrar um corretor, encontrei o corretor, eu cadastro ele dentro do processo, ou ele cadastra alguma chave, alguma coisa assim para poder linkar entre corretor e aquela cotação? Quando você recebe um e-mail marketing nosso, ou foi através da sua própria empresa, através da gente, a contratação, você não tem que se preocupar com o corretor. Se você foi sozinho, entrou na Argo e fez a simulação, aí você vai precisar escolher um corretor de relacionamento de decisão sua. A plataforma, ela, pela simplificação que ela tem e inovação, por exemplo, pega um seguro de RC contabilista, por exemplo. O que seria RC? É responsabilidade civil profissional de uma empresa, ou de uma pessoa física ou de uma empresa contabilista.
há pouco tempo atrás, para você contratar um seguro desse, você precisaria preencher um questionário de 20 páginas. Né? Um RC médico, um RC advogado, um RC dentistas agora também o multiprofissionais que nós lançamos, com profissionais como profissionais de mídia, profissionais da área de informática, deixa eu me lembrar aqui que são 20. Nós temos também certificação digital, notários, postos de gasolina, turismo, marketing digital, e assim tem salões de cabeleireiro. Então você vê, são nichos que não eram explorados, que as empresas precisam de proteção e não têm, né? E aí vem essa questão. É simples, você com 5 toques você quase finaliza a contratação do seguro. Você não tem aquele questionário de 20 páginas. Primeiro você passa a ter um seguro que você não tinha, né? E de simples contratação, você pode pagar no cartão de crédito, no débito, no boleto. Então, somos uma seguradora especializada para alguns nichos e estamos no digital inovando. Muito bacana. Nós estamos finalizando aqui nosso terceiro bloco. Por favor, escutem um pouquinho de música, a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Salvatore Lombardi Júnior, diretor da Argo Seguros, companhia especializada em seguros de transporte, patrimonial e responsabilidade civil. Salvatore, seguindo um pouquinho a linha da nossa última conversa na área de inovação de tecnologia, que mais vocês têm de inovação, se é que vocês têm, nessa área de tecnologia? A nossa plataforma digital para venda de seguros também conta com um app, tanto para o segurado quanto para o corretor. Eu posso ir na loja da Apple ou na Google Play Store, e baixar? Exatamente. Qual o nome do aplicativo, como eu acho ele? É o Meu Protector. Meu Protector? Ótimo. Você, através desse app, você tem todo o status da sua pólice de pagamento, você tem o 0800 para um sinistro, você tem um 0800 para a sala de emergência. Então, o que é uma sala de emergência? São seguros muito específicos, né? Seguros de alta complexidade, contabilistas, médicos, dentistas. Okay. Se você tem alguma dúvida no 0800, se ela não for esclarecida, vai ser direcionado para um escritório especializado. Isso tudo muito rápido. Se você tem um problema, seja qual for a profissão, seja qual for a pólice, existem empresas terceirizadas muito especializadas que vão auxiliar na dúvida se aquilo é realmente um sinistro, qual é o procedimento, tem que se fazer. Eu conseguiria cadastrar um sinistro pelo aplicativo? Consegue cadastrar um sinistro, e saber qual é o status do sinistro? Exatamente. Isso é bastante inovação no Brasil. Você consegue avisar, você consegue startar o processo pelo app e o corretor, junto com a seguradora, vão dar prosseguimento. É fantástico, né? Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente deu muitos exemplos aqui de transportadora, da área de logística, etc., onde as pessoas não ficam sempre no escritório sentadas em frente ao computador, né? Você tem que ir lá ver se o caminhão está fazendo a coleta. As coisas são dinâmicas, né? Então, essa flexibilidade me parece bastante útil. Como está sendo o feedback aí do aplicativo? O feedback para esses seguros que estão na plataforma, ele é bastante positivo. Você tem um resumo das condições, o que cobre o teu seguro, se cobre ou se não cobre, numa linguagem bastante simples. Humana e não de advogado. Não, exatamente. Né? Ou segurança, né, que a gente fala.
você tem uma linguagem muito simples lá que vai te tirar a sua dúvida. Se não esclarecer, através do 0800, através da sala de emergência, você tira essa dúvida. Então, o feedback é bastante positivo, está sendo um sucesso realmente. E agora, olhando um pouquinho para o futuro, o que a gente pode esperar da Argo, assim, olhando 5 anos para frente? Nós temos um projeto de até 2022, de incrementar bastante essa questão do digital, de trazer mais produtos, atender mais profissões, atender mais segmentos. Nós já estamos lançando os novos produtos, tem uma programação bastante ampla para os próximos 3 anos de lançamento, mas agora eu posso comentar seguro para, por exemplo, reformas, pequenas reformas, seguro de engenharia, que nós chamamos, para pequenas reformas. Você também, na plataforma, você vai conseguir contratar online pequenas reformas no apartamento, na casa, na empresa, um seguro para isso. Tem seguro para a empresa com assistência 24 horas bastante inovadora, com diferenciais para competir com o mercado. Então, assim, a gente olha até 2022, nossa intenção é trazer novos produtos modernos e competitivos para vários segmentos, e o digital corresponder a 50% de tudo que a gente faz, né? Então tem os seguros tradicionais, mais específicos, como transporte, grandes empresas, né? Que é lá 50% do que a gente faz. Quer dizer, essa é a nossa vontade, que seja 50% do que a gente faz, e o digital 50% da companhia até 2022. Muito interessante. Nesse aspecto, a gente estava falando antes e começamos a falar de transportes e de roubos. Quanto do total de sinistros de roubo, só para a gente ter o total dos sinistros, né? Quanto representa o total de sinistros do total de... Eu vou te dar um dado de mercado, né? O ranking, as seguradoras que operam nesse segmento de seguro-transporte, todos os ramos, né? Então, importadores, exportadores, transportadores, etc. De tudo que se arrecada, 60% se devolve. Então, nós arrecadamos 2,5 bilhões de reais em prêmios de seguro, 60% disso volta para o consumidor. Muito interessante. Mas voltando para a questão de cargas, né? 100% de todos os sinistros que vocês têm, por exemplo, em carga, quanto disso é roubo? 50% disso é roubo e 50% é acidente. São 50% porque você viu toda a tecnologia que nós falamos, todo o investimento que é feito para conseguir manter na casa de 50% do problema, né? Assim, então, de tudo que a gente arrecada, a gente devolve 60% para o consumidor de seguro, sem considerar despesas, sem considerar a despesa administrativa da seguradora, a despesa com regulação. Só com sinistro puro se devolve 60%. Desse problema, desses 60% de sinistralidade, metade disso são acidentes, e a outra metade são roubos, né? Então a gente não falou... Mas acidentes é o que o motorista dormiu no volante? É isso que é um acidente? Não, isso passa por uma questão maior. No Brasil nós temos um gargalo logístico muito grande. São portos deficientes, aeroportos deficientes, atrasos e principalmente estradas muito ruins. A gente vê as filas de caminhões tentando entrar no Porto do Santos. Exatamente. Como uma foto já comum nas notícias. Mas eles estão parados, então que acidente acontece? O motorista, ele vem, a matriz, 70% de tudo que se movimenta no Brasil é pela matriz do rodoviário, né? E então você tem caminhão rodando o Brasil afora, e normalmente o que acontece, o principal para te responder, o motorista ele está numa estrada ruim, com uma velocidade bastante pequena. Quando ele pega uma estrada boa, nos grandes centros, especialmente São Paulo, ele tenta tirar esse atraso. Então são caminhões modernos, né, com motoristas jovens tentando tirar um atraso. E essa combinação, o acidente, o tombamento e a colisão é um caso muito preocupante. Entendi. Então isso aqui é uma mensagem para a gente entender como o problema de infraestrutura influencia. E no final, essas questões de roubo, o que as pessoas têm que entender nessas questões de roubo e infraestrutura, a gente paga para isso no produto, né? Porque o fornecedor do produto, ele tem que sair do pressuposto que ele vai ter que pagar um seguro mais caro pela sinistralidade ou
né, pela perda do próprio produto ou pelo roubo do próprio produto, no final o consumidor final vai ter que pagar essa conta, né? É verdade, mas aí tem vale a pena destacar que o preço do seguro ele é feito para cada operação. Então, se a empresa, o fabricante ou o transportador, ele tem toda essa cultura de gerenciamento de risco e ele tem um problema menor com sinistros de acidente e roubo, o dele vai custar menos, né? Porque a taxa de seguro que ele paga é em função da sinistralidade, né? No final do dia, você tem razão, todo esse custo de investimento em logística, proteção, seguro, isso vai para o preço final, né? Mas só lembrando que cada cliente tem a sua taxa, de acordo com a experiência dele. Então, pessoal, quando vocês pagam 2, 3 vezes mais pelo iPhone aqui no Brasil do que vocês pagariam fora, parte disso esse custo é o custo da infraestrutura, é o custo logístico, né? O custo dos assaltos, e é o famoso, resumindo, é o famoso custo Brasil. Eu só queria... O seguro de transporte não é um seguro caro, tá? Por incrível que pareça. Não é um seguro... Isso pode ser confirmado com os empresários. Isso não é pelo contrário, pelo tamanho do problema, ele é um seguro barato, né? Você traz um container da China para cá, são com taxas de seguro que são inacreditavelmente baratas, né? Mas é que a seguradora ela cobra pela massa de clientes que ela tem. Ela faz um misto de tudo isso, né? Assim, seguro de transporte não é um seguro caro. Assim, para finalizar, antes de finalizar nosso quarto e último bloco, como você vê o amadurecimento do seguro no Brasil, né? Antigamente, pelo menos nos anos 80, se eu me lembro, os seguradores tinham muito problema de fraude e isso dificultava muito a precificação delas. Como foi esse processo de amadurecimento, onde a gente está hoje? O seguro já corresponde a 5% do PIB, né? A indústria do seguro como um todo, a 5% do PIB. Então, uma indústria... E com crescimento chinês, a gente fala, com crescimento acima de 2 dígitos, que é o que aconteceu até o ano passado, né? Esse ano é evidente que a gente já percebe que a crise política e econômica impactou a nossa indústria. Não tem como dizer que não vai. Especialmente seguro de logística, de transporte, que é diretamente ligado à economia. Se você diminui a quantidade movimentada, você vai ter menos seguro, né? Nós não sabemos ainda que nível que nós vamos atingir. Os órgãos ainda estimam o crescimento para o segmento de seguro, especialmente para seguros de benefício, seguro de vida e saúde, são os seguros que mais crescem no Brasil. O amadurecimento ele é bastante grande, tanto do lado do consumidor quanto das seguradoras. Do consumidor por essa cultura, por saber da importância do seguro, né? Que está lá protegendo o patrimônio ou a atividade do profissional, pessoa física ou jurídica, e do lado das seguradoras com produtos modernos, com coberturas. O Brasil não perde nada em nenhum segmento por o que se faz no mundo afora. Em todos os segmentos seguro, as coberturas aqui são iguais, são modernas, seguradoras especializadas, com um nível de atendimento de primeiro mundo. Uma pergunta, por curiosidade, para finalizar, um engenheiro, um arquiteto, um dentista, um médico, como seria um ticket médio de um seguro de responsabilidade civil? Algo só para ter noção e para as pessoas saberem se cabe no bolso, se eles podem já entrar em contato amanhã com vocês. Para quem tiver curiosidade, né, o endereço da Argo é www.argo-protector.com.br. O seguro ele é precificado de acordo com a importância assegurada que você tem, que você quer ter. Se você precisa de uma cobertura de R$100 mil, você vai pagar um preço. Se precisa de R$500 mil, é outro, né? E as empresas, nós precificamos pelo faturamento. Empresas que faturam entre 50 e 100 mil a 5 milhões, né? E muito mais que isso também. Então, eu posso dar um exemplo que para um dentista fica por volta de R$500, R$600 uma cobertura mínima. Para
para um profissional contabilista também por volta de R$800. Assim, é difícil dizer, sim, né? Lembrar tem todas todos os detalhes. Você tem que saber, né? Como seguro de vida, fuma, não fuma. A gente conhece as dificuldades de precificar o seguro. Mas nesse endereço que eu dei, você consegue simular rapidamente e ver quanto custa. Maravilhoso. E se vocês, ouvintes, tiverem perguntas para o Salvatore, por favor, enviem para produção.megabrasil.com.br e a gente vai trazer o Salvatore aqui para responder as suas perguntas. Muito obrigado, Salvatore, por vir ao nosso estúdio. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui representando a Argo. Muito obrigado. E até semana que vem.